prepare a sua vida, faça o melhor para o Senhor, como a Vanessa estava ministrando, nós vamos levar a cada dia essa cruz, porque vamos trocá-la por uma coroa. Uma coroa. Por vezes, amados, nós não temos ideia, e nós ouvimos hoje, no início, a introdução do Anderson, lembra-te de onde caíste, volta ao teu primeiro amor. Se nós queremos ser coroados, amados, vamos trabalhar, vamos servi-lo, não por obrigação, não por legalismo. Nós não estamos aqui no domingo de manhã porque somos obrigados, porque Deus vai nos esmagar, vai nos destruir. Não, nós estamos aqui porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro e nós o amamos. Amém? Amém. Então vamos ouvir a palavra nessa manhã. E o nosso C.S. Lewis, ele vai estar ministrando, o nosso Vitor, e eu convidei-o em nome do Senhor, e nós estaremos ministrando e após vamos cear em nome de Jesus. Então teremos aí uma cronometria abençoada, uma cronologia abençoada. Vamos cear e vamos participar do vinho e do pão que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo bem? Valeu. Deus te abençoe. Uma nova edição aí na mão. Aleluia. Abençoado. Glória a Deus. Pais amados. Amém. Tudo bem estar com vocês. Com muita alegria que chegou domingo e vejo que Deus é gracioso comigo, né? Por quê? Porque eu posso me cultuar. Amém. É verdade. Porque a gente está em momentos de guerra e tem gente que não consegue nem se reunir, né? Você vê as guerras pro lado oeste, tudo, e você vê pessoas que nem têm a nossa oportunidade, não tem nem a oportunidade de ter uma Bíblia, um celular na mão. Mas que bom que Deus proporciona para a gente esse momento de estarmos em comunhão. Amém. Então é um momento que a gente se alegra de ver o irmão, a gente passa a semana toda sem vir por causa dos compromissos. Então quando a gente vê o irmão, a gente se alegra. E isso é estar na casa do Senhor. É muito bom estar com os irmãos, porque nós somos um corpo. Eu vou falar rapidinho uma coisa que é muito importante a gente cear. A gente ter esse costume de lembrar, porque a palavra fala para a gente guardar como lembrança em fazer, e a palavra fala que devemos ser imitadores de Cristo. Então é algo que temos que levar para a nossa vida, mas é algo que não é só simbólico. Na verdade é algo muito mais profundo, porque a verdadeira ceia está dentro de nós, porque não adianta consumi-la e não entender o que Jesus fez por nós. Então, como a gente cantou aqui, muitos louvores que edificaram, mas será que a gente entende esses louvores? Será que esses louvores estão com a gente na semana, nas horas difíceis, nas horas de angústia? É muito fácil a gente criticar o pessoal, os irmãos do Antigo Testamento, mas a gente esquece que eles não tinham a Bíblia que a gente tem. Eles estavam formando, as histórias deles estavam formando isso aqui. Hebreus 11 fala que eles não viram as promessas, que mesmo assim creram. E nós que vemos essas promessas, somos a completude deles. Então nós hoje somos testemunhas deles que vimos essas promessas se cumprirem, mas eles não viram. Eles foram fiéis e construíram isso aqui. Senhor. As histórias deles estão aqui não só para incentivar, mas para mostrar quem é esse Deus que eles servem. Quem é o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, quem é o Deus de Davi. Porque quando a gente se depara com esses heróis, a gente tem um pouco de crítica, né? Porque como é Davi cheio de problemas e ainda Deus tinha misericórdia dele? A gente não entende. Romanos 9 diz que cabe a Deus decidir quem ele tem misericórdia. Ele vai perguntar assim, mas tu preferiste Jacó do que Esaú? Como a gente consegue entender isso, a justiça de Deus? Deus cita Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero que eu tenha misericórdia. Por muitas vezes a gente vai com essa ideia, será que o irmão que está ali na minha vida merece a misericórdia de Deus? Porque está me falando, merece, irmão. Assim como você também não merecia
estabelecendo com a de Cristo. Obrigado, Pai. Eu quero falar um pouco dessa ideia, antes para entrar totalmente no tema. Eu quero trazer à memória algumas coisas que já foi falado no louvor e que a gente não fica atento, que a gente fala nos outros cultos. E será que a palavra tem semeado nos outros cultos? Será que o irmão que falou aqui, o outro falou, será que você entendeu, tomou aquela semente e realmente mudou? Porque a gente não espera a transformação. A transformação tem que vir de você e Jesus. A gente proporciona você para o lugar, para o ambiente, para estar com Jesus. Mas não cabe a gente te mudar, o Espírito Santo que muda. Então, eu quero falar desse tema, mas um tema muito diverso, muito grande. Eu quero que vocês, quando voltem para casa, também pensem nesse tema. Reflita, pense no seu íntimo, no seu coração. Esse tema surgiu quando no sábado a gente joga bola, né? E a gente já fica ansioso para jogar bola, né? A gente acorda às 7h40 da manhã, mas na sexta-feira de madrugada eu fiquei com uma angústia diferente. Eu fiquei muito angustiado, eu chorava, comecei a chorar, e eu me virava, não conseguia dormir, não conseguia, e passou 2 da manhã, 3 da manhã, 3h30, eu falei, peraí, essa angústia não é normal. E eu falei, não, eu preciso ler a palavra. Eu levantei, abri a Bíblia, botei meu fone, fiquei ali meditando, e Deus falou comigo grandes coisas, e eu chorava. Porque quando você se depara, e vou te dizer, se você pegar, como estamos aqui, o Sermão do Monte, é incrível, é incrível, é incrível. O Sermão do Monte desconstrói totalmente você. Ele quebra você totalmente e reconstrói. E eu estava vendo sobre o grande banquete, eu chorava. Por que eu chorava? Porque eu percebi que eu não era a opção A, eu não era nem a opção B, eu era a opção C. O pobre, o miserável, aquele que não servia para nada, eu era essa opção C. Porque às vezes a gente vê a Bíblia com nossa perspectiva heróica, né? Se um herói está aí, você é protagonista, você é o cara, Jesus está rodeando por você. Não é bem assim. A gente é próspero, a gente tem as coisas, mas não é por causa da gente. E sabe, a gente tem que tirar um pouco essa mentalidade, porque quando a gente não peca, a gente não erra quando a gente está fraco. Você já viu quem está passando por aquela situação difícil? Ela vai para oração, para jejum, para ter resposta de Deus. Mas é quando você está forte que você acaba caindo. E Paulo fala, olha, cuidado para aqueles que estão em cima, para que não caiam. E sabe, eu estava meditando, Deus me deu essa palavra acesso, né? E quem me conhece sabe que eu busco em várias coisas, vários lugares, várias histórias, idiomas, cultura. Por quê? Por que eu faço isso? porque eu creio em um Deus que é soberano, em um Deus que não se separa da cultura. Ele, como o pastor falou, ele habita dentro de nós, habita conosco e habita na nossa cultura. E rege a ele, às vezes, definir qual o que será, porque Jesus, sendo judeu, ele não disse para a gente ser judeu. Ele não implantou a religião dele. Ele colocou ele no centro de nossa vida. Amém. Então, eu estava deparando com a palavra acesso, né, que se chama parazagogo. Não sou muito bem grego. E tem vários, irmãos, tem muitas coisas. Você vai perceber ao longo que você vai entender essa palavra, mas não porque eu estou falando, mas na sua vida algumas coisas. Porque Romanos 5, versículo 1 e 2, ele fala algo incrível. Porque a carta de Romanos é a carta basicamente para os gentios, é a carta que eram romanos, era toda aquela ideia, não era mais aquele povo judeu, era um povo um pouco de judeu que estava ali com os romanos, e Paulo tinha essa dificuldade. Então o que é que ele fala? Tem sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes,
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E eu quero falar sobre um acesso diferente, não só sobre Colossenses, que fala que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Porque o acesso não é só a palavra. Acesso é entrada, acesso é caminho, acesso é via, acesso é mudança, acesso são muitas coisas. Acesso é uma realidade nova na sua vida. Por isso que a gente fala, não vivemos mais pela carne, mas sim pelo Espírito. As coisas não são mais temporárias para a gente, são eternas. Amém. Quando a gente vai ver e entender a vida de Davi, com um cara no Antigo Testamento sanguinário, não tem a música da Saul matou 1000 e Davi os seus milhares, Davi matou muita gente. Por isso que quando ele vai chegar para fazer o templo, Deus fala assim: ô Davi, você não pode fazer o templo, suas mãos estão cobertas de sangue. Mas eu tenho uma promessa para você, Davi. Você não vai construir o templo, mas habitará eternamente nos meus átrios. E aí Davi vai fazer nos Salmos 8, 9, 10 ali, falando assim: na tua graça, ó Senhor, eu encontrei a misericórdia. Glória a Deus. É incrível, porque a misericórdia não é sobre a gente, não é sobre o seu jeito, não é sobre a sua boa. Você não tem nada, nós não temos nada de bom, a verdade é essa. Mas, Vitor, você está dizendo que eu falo bem, olha, Vitor, eu cuido das pessoas, eu ajudo as pessoas, eu sou gentil com as pessoas, eu sou... Irmão, você não é nada. Você não é nada. Porque bom é o Senhor dentro de nós. Amém. Porque a vontade que queremos, essa a gente não faz. O que é bom a gente não faz. Agora, o mal que nós temos, esse sim nós fazemos. Então, o humano em si não é bom em nada. Eu estava ontem, lançou um documentário daquele que eu já mandei, que é de bênção, das irmãzinhas da igreja, contando a história A Fé Não Fingida. Eles lançaram um novo documentário chamado A Vingança de Deus. Eu chorei esse documentário todo, não porque a gente vê aquela perspectiva, nossa, ele foi ruim, chegou aqui e mudou, virou cristão, agora a gente pega a realidade dele cristão. Só que eu chorei porque quando eu vi aquele ruim, eu falei, eu sou essa parte aqui, o ruim. Eu me identifiquei com a parte de ruim. E aí quando eu alcanço a misericórdia, eu não é que sou bom, mas eu sou um ruim tentando ser imitador do meu Senhor. Efésios 2, se você não sabe, eu deixei aqui algumas coisas escritas para quem me conhece sabe para eu não fugir, falar muitas coisas, demorar muito, mas só como guia. Mas eu sei que o Espírito Santo quer falar alguma coisa diferente para você, porque Ele é o nosso livre acesso. E se você não sabe, Efésios 2, na teologia e para nós cristãos, é a nossa, como eu posso dizer, o nosso mandamento, né? Porque isso é uma das cinco ideias que temos do cristianismo. Por quê? Porque somos cristãos. Quem é que nos salvou? Por que Jesus nos salvou? E aqui ele fala, tem a grande palavra que você vai ouvir muito lá fora, muito em definir. Quando alguém perguntar quem você vai lembrar de Efésios 2 completamente. Pela graça sois salvos. Essa palavra, ela reverbera de 300 anos atrás, 1000 anos, muitos anos até hoje. Temos a Inglaterra aí, temos os Estados Unidos, temos o Brasil, temos os antigos e os novos. E a palavra reverbera, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Efésios 2 vai falar, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que você não se glorie. Porque às vezes a gente
Por uma besteira a gente se gloria, porque fez uma boa ação, porque fez alguma coisa, porque veio ao culto domingo, porque está no louvor, porque prega, porque dá a ceia, porque faz alguma coisa. Mas Jesus veio fazer para que você não se glorie, para que você não tivesse glória nenhuma. Porque quando você busca a glória para si, não dá nada certo. Em Juízes, se você ainda não leu Juízes, e Juízes não são exemplos de homens, são exemplos de como os homens sem Deus são. Você vai ver algumas características como Gideão, Sansão, você vai ver muitos aspectos, muitas coisas insanas, o que a humanidade faz sem a palavra, sem ouvir a voz de Deus. E eu estava pensando no acesso. Anderson falou da carta para Éfeso, né? Que é a carta de Éfeso, de Apocalipse, é para os Efésios, né? E toda a região ali, né? Pérgamo, toda aquela região. Porque eles eram idólatras, eles tinham todo jeito, mas eles foram transformados por Paulo. Eles tiveram acesso a Cristo por causa de Paulo. E agora eles estavam transformados. Mas eles pecavam em quê? No primeiro amor. O que é o primeiro amor? Você sabe aquela paixão, aquele fogo de falar de Jesus, de pegar uma Bíblia e ler, e sabe quando suas escamas caem, seus olhos, eu não estou falando para quem não é cristão, você cristão também tem as vendas nos olhos, e você precisa tirar essas escamas, sempre precisamos tirar essas escamas. Nesse documentário, gente, foi incrível, porque ele não era só ateu, ele perseguia os filhos cristãos. Era um pai que perseguia, um pai que naquela época era dono de todas as terras no Brasil, de muitas terras, ele perseguia. Só que engraçado, quando ele se converteu, ele pegou a Bíblia assim e falou: Jesus é Deus! Um homem que falava assim: Deus abençoe, não, Deus não abençoa, não, eu abençoo. Um homem que falava isso. Acordou um dia, teve um encontro com Jesus e falou: Jesus existe! Deus existe! Os filhos olharam para ele falando assim: peraí, papai, como assim? Do dia para o outro, Jesus existe. Olha, eu vi Jesus! Eu vi Jesus! Ele estava com o rosto cheio de sangue, ele andava. É incrível, porque quando suas escamas caem, você tem um acesso novo à realidade de Cristo. Glória a Deus! Irmãos, não é por meio de obras, mas por amor a Cristo eu faço obras. As obras são diferentes. As obras não levam você a ter direito, mas por você ter direito, você faz obras. Exemplo, se eu te contratar, chamar para minha empresa, eu te contratei, eu pago você para fazer um serviço. Você faz essa obra porque não é só porque eu te contratei, mas agora você tem um ofício, você tem uma profissão. E não cabe a mim te falar: olha, limpa o chão, ó, levanta esse muro. Não, como você é um profissional, agora você faz obras. Mas não é porque você faz as obras que você vai ter a empresa ou ganhar seu salário. Não. A gente tem uma mania horrível aqui que fala assim: olha, mas no final do mês seu salário está pago. Mas eu trabalho com o meu salário. Nós nos esforçamos pelo salário. Mas o mérito de ser um profissional, de ser alguém, de ter uma função, não é por causa do seu salário. É porque quem você é, o seu caráter, o seu profissionalismo. Mas não é só por você, mas para aquele que capacita você. A gente aqui não tem formação em Portugal, não tem um instrutor que vem formar você para uma área. Jesus é esse formador na nossa vida. E você acha que, tenho 10, 20, 30 anos, não vai ser formado? Vai ser formado. E se você chegar aos 30 anos e tiver uma deficiência nessa formação, meu amigo, a dor é muito mais embaixo, porque ele vai quebrar você todinho para reconstruir. É um acesso novo. Reconstrução. A gente não tem... Por que eu estou citando coisas do cotidiano? Para você também entender que Jesus não está só há 2000 anos atrás. Para você ver que Jesus está no seu dia a dia. Como o pastor falou, no oxigênio, no respirar. Os mergulhadores não
mergulham e depois de 10 metros tem a pressão do mar. Eu venho de família pescador, meus pais iam até 10 metros sem nada, só um fôlego. Mas chega um nível que você precisa de um tanque de oxigênio. E quem é seu oxigênio? Quem é o que dá o fôlego de vida, zoe para você? É Jesus. Glória a Deus. E às vezes a gente leva esse evangelho de protagonista, de herói. Você é o centro, você é tudo, você pode. Só coloca a mão. Podemos sim, podemos fazer coisas incríveis. Afinal, Salmo 110 vai falar da promessa que está ligada a Atos 2, que a gente até esquece, porque a gente fica só com a parte boa de Atos 2. Quando você ouve Atos 2, você lembra de quê? Fogo do Espírito, falar em línguas. Mas se você descer, meu irmão, a palavra é bem pior. Porque ele vai falar assim, ele tem um dia marcado. O dia da vingança do Senhor chegará. E às vezes a gente confunde vingança como descontar. Não. A vingança do Senhor será em Apocalipse, em que ele colocará, separar cada um e colocará ali quem vai para cada canto. Quem fez e quem não fez. Essa é a justiça do Senhor. Por isso que Davi sempre fala sobre justiça. Eu espero, Senhor, a tua justiça. Ele teve a opção de matar Saul e não matou. Mas não é só porque ele entendia que Saul era escolhido de Deus, mas ele sabia quem era a justiça dele. Não a justiça pelas mãos, pelo sangue. Mas Deus espera em tu a minha justiça. Jeremias, se eu não me engano, 20 vai falar, e a justiça chegará para a casa de Davi. Um dia de renovo. Amém. E sabe, eu vou prosseguir agora muito mais. Se você está entendendo até aqui, eu estou falando sobre acesso, não por causa de você, mas por causa de Cristo Jesus. A primeira parte, o acesso, é não a sua acessibilidade, mas também a entrada. Jesus é a entrada. Não é por qualquer outro modo. Não é por A, B, C, D, E, não é pelo seu esforço, não é por outros deuses, não é pelo grego, não é pelo romano, não é por outras entidades, potestades, não, só há para um acesso. No Brasil, a gente sempre usa esse ditado quando eu vou fazer mudança, né? Que a gente carrega o peso, ele fala assim, olha, para descer é fácil, agora para subir é difícil. Subir só um. E eu vejo esse ditado de gente que nem é crente. Subir só um santo, só com um só, que é Jesus. Amém. Só um. Ele é a porta de entrada. A ideia de entrada é a ideia grega. Sabe quando você vai ali no chinês? Ou você vai no, vamos supor, Mercadona, no Continente, aí tem lá no início assim, entrada. Aí você sabe onde é a entrada e onde é a saída. E aí ele usa a tecnologia ali, hoje em dia já abre ali e você entra. Mas se não tivesse entrada, você ficava assim, olha, onde é a entrada do Continente? Onde é a entrada do Pingo Doce? Onde eu entro? Será que é pelo esgoto? Será que é pelo telhado? Porque se vocês lembrarem, um domingo retrasado, estava sem acesso para chegar a Jesus. E eles chegaram pelo telhado e colocaram. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Jesus, ele não tem dificuldade com acessibilidade. Amém. Nós que temos dificuldade com acessibilidade, nós ficamos com remorsos, com raiva, não perdoamos, ficamos com um coração contrito, um coração de amargura, um coração conturbado e dificultamos esse acesso. Mas Jesus não dificulta esse acesso. Ele é a entrada. Glória a Deus. Ele é a entrada, irmão. Jesus é a entrada da sua vida. Glória a Deus. Paulo vai falar que sem Deus eu não tenho vida. Sem Jesus eu não tenho vida. Imagine, você está aqui, vê aquela entrada gigante. Entrada.
Aí você entra, aí se depara com muitas coisas. Aí você vai entrando ali, e aí você olha para o lado, olha para o outro e fala assim, meu Deus, a coisa aqui é crítica. Por quê? O evangelho não é assim. São feitos de pessoas de falhas de caráter, pessoas mentirosas, pessoas de bom caráter, pessoas com outras falhas. Esse é o evangelho é assim. Mas Jesus não fala entre e olhe para o lado e se assuste. Não, entre e vá andando. Sabe, se eu quiser chegar até aquela porta ali, vou aproveitar que ele está aí e vou citar ele. Vou falar, Anderson, tem um buraco aqui, deita aí, eu vou passar por cima de você para atravessar. Pode? Imagine, agora pense você, eu passar por cima de você para atravessar o outro lado. Alguém passar por cima de... Se for eu passando, meu irmão, você está ferrado, porque eu estou pesadinho. Imagine você deitado e alguém ter que pisar em você, passar por cima de você. É quando Jesus cita João 14. Eu não sou só o caminho, eu também sou a verdade. E para mim, João 14 é incrível, porque ele fala assim, não se turbe em vosso coração, creio em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. E quando ele bate no peito e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como o versículo antes, é muito engraçado, porque a gente critica Tomé, mas a gente acha que a gente não é Tomé, né? A gente acha que a gente é Jesus no ápice, subindo os céus, sempre certo, sempre cheio de fé. Olha o que Tomé diz. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Gente, aqui é Tomé, já contando, quando os judeus eram pequenos, eram passadas histórias da manifestação de Deus no povo. Ele ouviu muitas histórias, mas agora é Deus andando com ele, esses 3 anos, ele vendo milagres, ressuscitar, que era um ápice da religião, alguém ressuscitar, e ele chega e fala, olha Senhor, se o Senhor vai, me mostra o caminho, e no próximo versículo vai falar, Jesus é incrível. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o segundo tópico, por que você é cristão. É o que define, pela graça sois salvos, não por obras. Eu não vou entrar muito nisso, porque a gente tem Calvino, Armínio, aí senão a gente fica por outra história. Mas esse é um pilar cristão. Do cristão, ele tem que entender, pela graça sou salvo, não por obras de pessoas ou de outros seres, mas por causa de Cristo. E o tópico 2, ninguém vai ao Pai sem Jesus. Não tem. E aí a gente entra naquele contexto que é difícil da nossa mente captar. Quando você até explica para uma criança, é até difícil explicar. Mas Jesus vai ao Pai, e o Pai é Deus, e Deus é Filho. Aí você vai nem sei mais para onde vou. Peraí, Vitor, Jesus é Deus, Jesus é Filho, Jesus é Pai, Jesus é... Porque a mente humana não foi feita para captar. Na teologia a gente tem a ideia da Trindade, que são os 3. Mas a ideia que eu quero trazer para você é que não tem como você acessar o Pai a não ser por Cristo. Não tem. E para acessar Cristo não é difícil. Jesus era a pessoa mais acessível do mundo. A gente não vê o presidente da Câmara, o presidente... ou as estrelas de Hollywood, você vai passar e é o segurança. A gente foi assistir um filme agora do Michael Jackson, você vê ele andando como era a multidão ali, tinha segurança, mas Jesus era o homem mais acessível que a humanidade já teve. Amém. Não só acessível, mas ele era manso e humilde de coração. Eu tenho meus atritos, o meu caráter difícil,
E às vezes é difícil ouvir e conversar algumas coisas comigo. Eu sou humano, sou carne também, mas não é por ser carne que eu me justifico. Na verdade, eu tenho que melhorar o meu caráter cada dia mais. Eu tenho que ser imitador de Cristo. E a gente vai trabalhando. Se você pegar uma história de você de 10 anos atrás, com certeza você é melhor. E se não está sendo melhor, tem algum problema. Porque quanto mais de Cristo temos, mais prazer temos em Cristo. John Piper fala isso. Olha, eu encontrei prazer em Cristo quando eu vi que nele é minha fonte de prazer. E às vezes, irmãos, não é anormal. É normal isso acontecer. A gente está num ambiente cristão e tem pessoas que querem chegar ao Pai sem ser por Jesus, por outras coisas, por outros intermediadores. Salmo 110 também vai falar que Jesus é o sumo, o supremo e o sacerdote eterno. Davi está falando isso há anos atrás. E às vezes você acha que é o pastor, alguém que pode ser intermediador. Você às vezes acha que até o domingo pode ser seu intermediador, mas não são intermediadores. O único intermediador é Jesus. A palavra de acesso é isso também. Aquele que é o intermediador, o que te leva a Cristo. E agora você não tem mais desculpa para se chegar a Cristo. Por isso que a gente tem a nossa resenha, mas a gente tem que entender uma coisa. Eu tenho espírito de Pedro. Eu tenho espírito de... Não, irmão, você tem espírito de Cristo. Amém. Você tem que andar no espírito de Cristo. Você tem falha de caráter. É humano, mas você tem que andar ali, com Cristo. É difícil, porque Cristo, ele vai tocar naquilo que dói em você. E aí a gente vem para o acesso venoso. O acesso que a gente tem algum médico aqui, um enfermeiro, mas todo mundo sabe que o acesso, né? Quando coloca aqui na sua veia e você, ou por remédio, por alguma coisa, não consegue, então pela veia vai mais rápido, né? Quando a gente vai para os hospitais, ou está doente, ou vai tirar exame de sangue, ou vai fazer algum outro tipo na área, a gente é colocado na veia. E aquilo se chama acesso venoso. Para transfusão de sangue também se usa acesso. Só que Jesus também fez uma transfusão de sangue. Amém. Ele pegou o sangue dele, tirou o seu e colocou nele. O sangue do Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Agora corre em suas veias. Mas Vitor, se eu cortar aqui, eu não vou ver o sangue de Cristo. Irmão, não é pelas obras, é por fé. E agora a fé não é o que você vê. Porque eles não viram, mas tiveram certeza. E agora nós que vimos as promessas, nós temos a convicção de quem é o nosso Deus. Agora ele trocou, fez transfusão de sangue conosco, agora corre nas nossas veias, no nosso sangue. Se você não sabe, o sangue carrega muitas doenças transmitíveis, vários tipos de doenças. Mas agora o nosso sangue também carrega a glória de Deus. O nosso sangue carrega a glória, nosso corpo, alma e o sangue carrega agora a glória de Deus. É um novo se não tinha acesso para entrar na sua veia, agora Jesus é o acesso. Ele que se humilhou, foi dissecado, chicoteado, rasgaram o véu, tiraram tudo dele, deixaram ele nu. O que quando chicoteavam Jesus arrancava a pele de Jesus. O véu foi rasgado, não só literalmente, Jesus foi dilacerado. Foi pendurado na cruz, uma das piores mortes era de cruz. E ali ensanguentado no exemplo. Se você sair aí na rua sem roupa, óbvio que você vai ter uma certa timidez, uma vergonha, né? Afinal você está sem roupa, está descoberto. Mas imagine Jesus andar
até a Monte da Caveira, quase seminu ali, nu, humilhado, cuspido, blasfemaram contra ele, escolheram outra pessoa que era horrível no lugar dele. E ele chega na cruz e fala: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? E agora Deus, esse novo acesso, agora acesso era a graça, era a cruz, ele ressuscita para finalizar esse acesso. E agora, mediante esse acesso, estamos perante não só a face de Deus, mas conseguimos um inquérito para chegar ao nosso rei. Porque naquela época era muito difícil chegar ao rei. Sabe, Moisés era o intermediador, os profetas eram intermediadores, os homens eram intermediadores para você chegar a Deus. Agora Jesus veio e deixou o Espírito Santo e agora conseguimos alcançar sem precisar ter algum intermediador ali. Não precisamos de algumas coisas mais, não precisamos fazer sacrifícios. Deus nunca se agradou com sacrifícios, ele já tinha sua promessa. Deus nunca se agradou com a força do seu braço, Deus nunca se agradou. O reino de Deus não é pela força do seu braço, mas é pela força do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é manso, humilde, amoroso, carinhoso, mas ele também é fogo. Para andar com Deus, você não pode intermediar algumas coisas. Ou você anda com Cristo, ou você não anda com Cristo. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não existe meio termo no Evangelho. Não existe aquele: eu sou cristão, mas espera aí, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, irmão. Lá em outra citação que Jesus vai falar com Tomé, que Tomé está com as mãos, Jesus está com as mãos furadas, e aí ele falando: eu só creio se eu ver a mão e mostrar o furo. E a gente vai criticando Tomé. Tomé é doido, velho. Tomé está falando isso com Jesus, mas a gente também duvida de Deus. A gente também duvida de Deus. Quando falta alguma coisa, a gente duvida. Quando é demitido do trabalho, a gente duvida. Quando não tem trabalho, a gente duvida. Quando nossos filhos não se comportam bem, a gente duvida. Quando o nosso esposo ou marido não anda, quando o nosso casamento não está bem, a gente duvida. Como o nosso trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas não andam bem, a gente duvida. A gente duvida o tempo todo. Mas para criticar Tomé, a gente é especialista. Na verdade, nesse quesito, a gente não é especialista, a gente é hipócrita. Porque é muito fácil criticar Tomé, sendo que hoje você já tem a resposta de Tomé e você já sabe o que aconteceu, mas vive ainda como não tivesse acontecido. Jesus te deu um novo acesso, mas muitas vezes a gente começa a segunda e não vive com esse acesso de Deus. Peraí, Jesus, vai para o campo lá. Peraí, Jesus, não se mete com isso aqui não. Não se mete com o meu trabalho não, Jesus. É o meu trabalho. Não se mete com o meu vício, com o que eu gosto não, Jesus. Eu posso todas essas coisas. É lícito, Jesus. Mas Jesus está falando: nem tudo convém. É muito fácil a gente levar um lado do Evangelho e esquecer do Evangelho de levar a nossa cruz. É muito fácil a gente criar ideias filosóficas de falar assim: nossa, carrega minha cruz, vou para o domingo carregar. A cruz era pesada. O fardo é leve, mas as responsabilidades são pesadas. Sempre será na humanidade, tanto para o homem, mais trabalho, tanto para a mulher, tirando os direitos dela, colocando, implementando mais coisas para tirar a atenção, tanto de relacionamento como família. Ontem eu estava pensando assim, tive um choque disso. Olha só como é hoje. Hoje a gente não senta mais com os nossos filhos para comer e tomar café, nem com nossos tios. A geração passada, eu fui criado com todos os primos assim na mesa, os tios, todo mundo só podia comer quando todos estivessem na mesa. E estava ali as crianças pequenas, mais de 18 crianças ali, os tios tudo ali no sítio, e a gente cresceu assim. E você cresceu nisso, e crescemos, e hoje não temos mais.
Hoje é cada um no seu canto, a família distorcida. Mas Jesus veio para o idoso, deu acesso ao idoso, Jesus deu acesso à criança, acesso ao homem e acesso à mulher. Uma nova entrada, um novo caminho. Agora Jesus era o caminho para andar. E é incrível porque na história Jesus veio para as crianças, não só na ideia de as crianças são dadas à salvação, mas Jesus veio para as crianças, porque as leis para as crianças eram muito difíceis, muito difíceis. Se você não se comportasse, não tinha boas notícias para a criança. Mas aí, quando a gente senta e pega aquele versículo que olha, as crianças estão, Jesus fala, ei, deixai-vos as crianças vir, porque delas é o reino dos céus. Porque eram impedidos. A lei não era boa para as crianças. A lei não era boa para os homens. A lei não era boa para as mulheres. Se você parar e prestar atenção nisso, em que era difícil acesso para as mulheres não podiam pegar na Torá, as mulheres não podiam estar nas reuniões, as mulheres não podiam professar palavras de Jesus, de Antigo Testamento, as mulheres não podiam nada. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que sempre são as mulheres que têm grande acesso com Deus. Amém. E eu tinha até esquecido que hoje era Dia das Mães, né? Eu lembrei mais cedo. E olha só o papel das nossas mães. As mulheres guerreiras que temos acesso. Quando na Bíblia vai falar de coração, tem duas versões, duas traduções que se dá. O coração, que é a mentalidade e o que pensamos, a mudança de mente. E também no grego, simudas, que é as entranhas. As entranhas, totalmente, para a mulher útero. Todo aquele entranhas. Quando ele vai falar, amai o Senhor de todo o vosso coração, ali a tradução também está com todas as suas entranhas. Entranhas é um sentimento profundo, não só de pensar, mas tão profundo que causa dores. Quando Davi pecou com Betseba, Davi tinha muitas dores. A dor do pecado era horrível. A palavra fala que os ossos deles doíam. Hoje se tem artrose, não é? Várias doenças no osso, mas Davi, quando pecou, teve a consequência de dores no corpo, dores em tudo, dores em suas entranhas. Porque o que ele errou não foi só com o homem, foi com Deus. Mas agora Jesus deu um novo acesso. E às vezes a gente vem para a igreja louvar tristes. Paulo fala assim, irmãos, Paulo, os filipenses vai falar assim, Paulo, você está preso, queremos ver vocês. Paulo, você está passando por isso, Paulo lá na prisão, no cárcere lá, irmãos, não é por causa de mim, alegrai-vos por causa de Cristo. Amém. E a gente chega todo triste, todo amuado, lá no Brasil chama de amuado, aquela carinha mais triste, mas hoje meu dia está difícil, meu fim de semana está. Mas qual é o sentido da alegria? Você é feliz? Você é feliz por causa do seu trabalho, por causa de sua família, por causa de quem você é? Por que você é feliz? Você é feliz por causa de sentimento? Felicidade não é sentimento. Muitos podem ter muito dinheiro, muitas coisas e não podem não ser felizes. A palavra não vai falar só em Mateus, mas a palavra fala e reverbera muito antes, quando a gente cita as bem-aventuranças, que é significado felizes são. Felizes são aqueles que se encontram no seu ato. Felizes são, Deus, aqueles que te buscam. Felizes são os pacificadores. Felizes são aqueles humildes de coração. Felizes são aqueles de sede de justiça, porque encontrarão a justiça. Você é feliz? Pelo quê? Só por causa do seu marido, sua esposa, do seu filho, seus bens? Meu irmão, isso é transitório.
Você pode estar aqui amanhã, você não pode ter nada. É só o mal aumentar, levar tudo aqui, e você vai ver que você não tem nada. Um furacão passar, você vai perceber que você não tem nada. Tudo é transitório. Mas eu tenho algo importante. O tesouro que estava escondido e que antes ninguém sabia os mistérios de Deus, mas agora em Cristo Jesus esse mistério foi revelado. Sabe quando você vai para um show ou para uma final de um campeonato, onde seu time só precisa ganhar e o outro perder, né? A gente sabe quem está falando. Me lembra de alguma coisa. Me lembra alguma coisa dele, né? Você vai celebrar, você está alegre, vai dizer que não está alegre. Ontem, peraí, irmãos, ontem eu sou do Brasil, mas desde que eu cheguei aqui eu sou do Porto, eu amo o Porto. E ontem eu via, o Porto vai ganhar, porque 4 anos aqui eu não vi o Porto ganhar, né? Fraquejando naquela luta, e esse ano o Porto ganhou. E a gente celebra, nossa, aqui o Porto estava lotado, estava cheio de pessoas para ver o jogo, estavam alegres, felizes com aquilo. Mas, vem cá, para assistir o jogo é preciso pagar o ingresso, é preciso ter um ticket, né? O bilhete, para ter acesso. Se você não tiver, você não entra no jogo. Você não vai ver a mesma coisa quando você vai para uma festa. Se você não tem ingresso de alguma festa ou show, você não entra. Vai chegar lá o segurança, você não vai chegar assim. Meu nome é Vitor Santos. Ele vai falar, peraí. Seu nome não está aqui não, irmão. Aí você fala, não, dá outra olhadinha, ele vai falar assim, não está. Você pagou o ingresso? Não pagou. Mas é uma festa que começou, está tendo. Vamos celebrar ela. Amém. Vamos ter banquete. Sim, Jesus. Vamos ter comida. Amém. Vamos ter dança. Vamos ter festa. Vamos se alegrar. Vamos estar com Cristo. Oh, glória. E ela só teve um preço que já foi pago. O ingresso já foi pago. Você está sendo convidado para uma festa que já foi paga. Às vezes a gente não valoriza o que é de graça. É o mal do humano. Você tem um trabalho bom, você pinta, né? Não é bom, mano? Você pinta, nossa, bom, mano, como você pinta bem, né? Olha, te dou uns 10 euros para você fazer 3 casas. Olha, irmão, você não pode fazer aí de graça, não, né? A gente troca com alguma coisa. Você muitas vezes não é valorizado. Tudo que é de graça, ninguém dá valor. Por mais que seja ouro ou alguma coisa. Sempre quando eu falo assim, é de graça, a pessoa desvaloriza. Porque quando se tem um preço, ali se dá valor. E a ideia de evangelho é isso, porque existia o ano do perdão, né, de 7 anos, tanto para o judeu, tanto para o romano. E depois dos 7 anos, suas dívidas eram pagas. Você era livre. O quarto acesso à liberdade. Glória a Deus. Não a libertinagem, a liberdade. Você é livre hoje por causa de Cristo Jesus. O seu jeito humano não te prende mais. Você é livre por Cristo. Então você tem tudo isso dentro de você. É o acesso à liberdade. É quando um preso paga a fiança e ele sai. E agora ele tem que olhar aquela realidade que ele tinha e falar assim, olha, eu não tenho mais essa realidade, agora minha realidade é outra, de livre. E aí, quando tinha lá, o homem devia muito, né? Aí estava lá escrito a dívida, tudo certinho, né? Vou botar aqui os pecados, mentira, luxúria, injúria, inveja, prostituição, adoração a falsos deuses, adoração de outras coisas, tudo está escrito ali. Aí chega um cara e fala, não, deu erro aqui, rapaz. Deu erro, ih, rapaz, essa placa aqui está errada. Aí virava assim, e estava a placa escrita, Tetelestai, está consumado. Foi paga. Amém. E aí Jesus virou essa plaquinha nessa sua vida agora. Ele falou, agora está consumado. E agora você é livre. Aí o diabo fica te rodeando, dizendo que você é preso. Presa tu. Presa ele.
nessa realidade que ele vai ter de derrotado eternamente. Você agora é vitorioso em Cristo. Agora em você tem nova vida, tudo novo, tudo se fez novo. Você é uma nova criação, não só a criação de semelhança, mas agora você tem uma criação de espírito. Porque Jesus morreu em espírito para ativar o espírito que estava dentro de você. E agora essa ativação do espírito dentro de você vai te ajudar com o seu corpo, alma e o espírito que ali vai estar lutando agora. Por isso, quando você lê a palavra, ela vai lá nas suas entranhas, ela divide as suas entranhas ali, divide alma e espírito e coloca ali aquela semente da verdade dentro de você. Porque o diabo ele vai sempre soprar o seu passado. O diabo sempre vai dizer as coisas do passado, sempre vai dizer aquelas coisas e Jesus vai falar assim: olha, irmão, deixa o passado no passado. Eu não me lembro mais das coisas do passado. Eu avanço para as coisas que estão à minha frente, acesso à face de Cristo. Quando a gente pensa que, eu não lembro o nome dele, que ele tocou na arca e morreu, a gente se questiona, peraí, mas será que Deus foi realmente justo? O cara só queria segurar a arca, ajudar, ó, coitado. Não, porque o preço para ter a presença do Senhor era a morte. Só que agora você toca na presença do Senhor, não por causa de você, porque se você estiver no caminho errado, meu irmão, você está trazendo maldição. É muito fácil pegar Deuteronômio, ler as bênçãos, é maravilhoso só ler as bênçãos. Você pega aquele versículo e fala, você é abençoado na direita, na esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo, você é abençoado nos lagares, você é abençoado onde você for, mas e na hora das maldições? Quando você não anda reto com Deus, as consequências. Provérbios não é um provérbios que dizer que vai acontecer como se diz, mas é um auxílio para você entender que se você não fizer isso, pode acontecer. Os provérbios são para isso, para te dar instrução. E agora, livre acesso, Efésios 2, 5. Eu vou finalizar com Efésios, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero chamar Anderson, quero chamar Ricardo aqui, porque eu vou abusar de você. Hoje eu vou abusar. Porque você precisa entender isso. Você precisa entender porque na sua vida cristã você bota dificuldades. Você bota rochas, muralhas. Isso aqui é muralha mesmo. Você vai para cá. Você vai para cá. Você vem para cá. Carta a Deus. Amém. Naquele tempo, vamos supor, Rei Ricardo. Rei King Richard. Ricardo. E aí, naquele tempo, para eu ser atendido, eu tinha que falar, não, eu tenho que um inquérito com o rei está livre, como eu posso agendar com ele? Eu consultava. Ele ia consultar o rei para ver se o rei estava disponível para atender. Só que aqui, pense agora a gente aqui, causa de semeadura, de economia, salário, vida conjugal, e a gente ficava pensando, que horas o rei vai ter, eu posso ter acesso para pedir ele autorização para eu construir minha casinha para ter os meus filhos. Ele ia consultar o rei, vai lá em Richard. O cara é rei, calma. Cai o coração dele. Ia lá o cara lá. Senhor rei, as pessoas querem falar contigo. O que elas desejam, o que elas precisam. Desejam falar sobre as casas, sobre as coisas. E quem são as pessoas? São as pessoas que servem a gente aqui. Qual horário disponível que temos? Quando quiser. Quando quiser. Vamos sobre. Vai que é bom. Subir trabalhar com o povo. E aí ele vinha e trazia quando poderia ser disponível. Vou trazer uma realidade de 2 reis. Quando chegavam as coisas para Davi tinha um homem para resolver essas coisas. Só que tinha o lado humano e tinha Natan, que era o lado espiritual. E aí, quando eu chegava, apresentava, ele falava, não, vai fazer isso, faz aquilo, olha, tem audiência.
Isso antes do pecado. E aí Davi está contrito ali no pecado dele e não consegue nem ouvir aquele que vai levar para a audiência. Ele nem consegue, está tão cego, está tão cheio de pecado, a gente fica tanto cheio de pecado que a gente nem ouve mais aquele irmão que nos instrui. Cadê aqueles guias que levaram vocês ao Evangelho? Você lembra deles, aqueles que pagaram o preço de oração, pagaram o preço de jejum pela sua vida, pelo seu casamento, pelas coisas que você fez. Eles pagaram esse preço de estar na presença de Deus para chegar em você com o coração contrito, te auxiliar. E quantas vezes você não ouviu aquele irmão, julgou aquele irmão, magoou, matou aquele irmão, não só com palavras, mas da unção que tinha no irmão, no coração de Deus, e acaba magoando o irmão porque Deus chamou para consertar e às vezes a gente não quer conserto. Às vezes a gente precisa de pessoas assim, Natãs na nossa vida, Natãs que não dizem o que a gente quer, mas o que Deus quer dizer para você. E aí quando o Natã chega lá, ele chega: não, Davi está errado, Davi ficou com Betseba ali, ninguém dizia, o reino todo já sabia. Se tivesse revista naquela época, estava lá estampado: Davi matou Urias e casou com Betseba. 3 meses, será que o filho é de Elias? Ou será que o filho é dele? Será que é de Davi? Já está estampado na notícia, né? E aí ninguém chega ao rei, mas aí vem Natã. Natã, vai lá, Natã. Eu vou fazer a dublagem de Natã aqui. Natã chega para o rei e fala assim: olha, tem uma causa aqui sua de umas ovelhas, umas 100 ovelhas, que um vizinho pegou uma ovelha e só ficou aquelas 99. E a ovelha nem era do vizinho, nem era dele. Ele roubou a ovelha e tomou para si. Meu rei, o que é que você vai fazer? E aí Davi, na época, chegou e falou assim: você vai atuar aí, viu? Estou tentando chegar na sua voz grave, que sua voz é essa. O quê? O quê? Que é esse? Roubou a ovelha do irmão? Que é esse, rapaz? Que é doido? Eu quero, ele vai ser morto, ele vai pagar, ele sim vai pagar, eu quero que ele seja destruído, quero que a geração dele pague, ele vai ter que vir aqui, vai ter que dividir a fazenda. E o rei ali, todo empolgado, aí Natã fala assim: esse cara é você. E aí, Natã, quando dá essa mensagem, Davi cria um dos melhores versículos, Salmo 51. Ele se cai no chão, se prostra, rasga suas vestes. Obrigado, Natã. Amém. Obrigado. King Richard. E aí Davi se prostra no chão, fala: obrigado, Jesus. ó Senhor, pequei contra ti, Pai. Davi chamava Deus de Pai. Olha isso, que intimidade. Pequei contra ti, Senhor. Rasga as vestes, rasga tudo. Faz jejum pelo filho que estava ali, e o filho morre, mas ele cria o salmo mais incrível que eu já vi na minha vida, que é o Salmo 51. Lá embaixo ele falou assim: Senhor, se atente com isso. Isso é Davi antes de Jesus. Olha o que Davi pede. Davi pede o que você tem hoje. Davi não tinha. Davi pede o que você tem hoje e você não valoriza porque é de graça. Para Davi ter o que você tem hoje, foi muito difícil para ter esse acesso. Ele não podia construir o templo porque a mão dele era manchada de sangue. Ele não podia fazer o que ele queria para Deus por causa dos pecados dele. Agora ele tinha consequência, tanto que depois ele nem resolve mais as questões do povo. Chega Absalão lá em Hebron, fazendo o papel de rei, porque ele sabia que se o rei não está fazendo, eu vou fazer para ter o reinado. Mas Davi pede o que você tem hoje. A ceia hoje é para você lembrar dos homens, dos heróis da fé, que eles pediram e não tinham. Senhor. Agora vocês têm e não valorizam, mas essa não é a nossa realidade.
A nossa realidade é que nós valorizamos a cruz de Cristo. A realidade é que nós não temos nada, mas por causa de Cristo. Davi vai falar assim: cria a mim, ó Deus, um coração puro. Glória a Deus. E renova a mim um espírito equilibrado. Eu gosto dessa tradução equilibrado, porque ela diz equilibrado. Não é aquele espírito que é acima, é aquele que é equilibrado. E aí agora, hoje temos esse espírito equilibrado. Vamos passar por Efésios 2:5. Já estou finalizando, vou citar Efésios 2, para você entender, chegar em casa, que essa é a carta do acesso. Aleluia. Se você não sabe, Efésios é a carta do acesso. É a carta que no início fala: agora, por causa de Jesus, nos colocou nas regiões celestiais. É a carta de livre acesso, a carta de liberdade agora do cristão. Lá no Efésios 6, ele vai dizer que ele mudou algumas coisas agora. Ele mudou a sua veste, ele te deu um escudo, te deu uma espada, te deu as sandálias para você aguentar e te deu a bainha para segurar a sua espada. Aleluia. Te deu o capacete da salvação, verdade, Senhor. o escudo. Agora ele te deu as novas roupagens. E aí quando você vai chegar, ele vai falar assim: olha, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pode ir passando. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, pausa aqui. Se Jesus ressuscitou, você também ressuscitou com Cristo Jesus. E vai passando. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Passa o próximo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Aleluia. Pode ir passando, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom dado a Deus. Aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie nelas. Glória a Deus. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Era um caminho, agora virou caminho. Agora andamos com Ele nesse caminho. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eram gentios na carne e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Agora você não era só aqueles incircuncisos, mas por causa da falta de Cristo você também era circunciso. Mas a circuncisão agora não era mais aquela pele que você cortava, era aquela chicotada que rasgou o véu e você foi circuncidado ali com Cristo. Que nele, naquele tempo, os estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Isso aqui é porque a promessa era para aquele povo, só que aquele povo não quis porque era de graça. Aí agora somos a opção C. Graças a Deus, por causa da cegueira deles, nós tivemos livre acesso agora. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegamos mais perto, o acesso do sangue em nossas vidas. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Agora você não tem mais muralhas para chegar a Cristo. Agora Ele está de livre acesso, de braços abertos para você. Na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei, os mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Agora não é só mais a lei, agora Jesus. Você vai errar, mas Jesus agora, Ele consegue ser a sua lei dentro de você. Glória a Deus, aleluia. E pela cruz, reconcilie
cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, tudo que é inimigo de você. O inimigo não são as pessoas, é a sua própria carne, o seu jeito, isso que tira ela. Meu irmão, quando você for ceiar, lembre dessa parte aqui agora, matando as inimizades. O sangue e o pão matam as suas inimizades dentro de você. Amém, Senhor. Não é mais você. Aleluia. Você tem que deixar esse velho homem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E vindo, ele evangelizou a paz a nós que estavam longe e aos que estavam perto. Agora era ele que estava tão distante, estava perto, estava vivendo como você está vivendo na sua casa, está vivendo no seu trabalho, está vivendo no seu carro, está vivendo dentro de você. Não limite Deus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Você me entendeu? Nós temos um acesso. Fique de pé. Amém. Nós temos acesso. Fale com Deus. Nós temos um acesso. Nós temos um novo acesso. Fomos reconciliados. Amém. Oh, fomos transportados. Amém, Pai. Obrigado, Irmãos, Senhor. Obrigado, Jesus. Colossenses 3:12. Oh, Muito Deus. sério. Que você pode chegar a Deus com vestes sujas, com vestes de imundícia, mas você não pode permanecer com Deus com essas vestes. Essas vestes Obrigado, Senhor. são os seus jeitos, as roupas que você usa de mentira, falsidade, falta de perdão, falta de amor, raiva, ira. Essas são as vestes que nós vestimos em algumas ocasiões. Mas Colossenses 3:12 pode botar para você ter atenção. Portanto, como os escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa aqui é o pilar de quando vocês ceiam. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Não tem como você ceiar, não tem como você pedir misericórdia se você não tem misericórdia com o seu irmão. Se você não perdoa o seu irmão, porque se Jesus, cheio de amor, cheio de graça, nos deu um novo acesso, você não quer dar esse acesso para o seu irmão? Você está impedindo o seu irmão, e na verdade você não está impedindo o seu irmão, você está se impedindo de acessar. Porque não é mais por causa de Jesus, antes era por causa de Deus. Tanto que vai falar, cuidado, que quando Deus é seu aliado é uma beleza, mas quando Deus é seu inimigo, não tem para onde fugir. Só que agora mudou, ele é o nosso aliado, o nosso Pai. E aí agora a gente mesmo se impede, com falta de perdão, com murmúria, com fofoca, com mau testemunho. É isso, irmão. O evangelho é isso. Essa é a cruz que ele tem que carregar. O acesso é livre. Agora, o que é que você vai fazer com o irmão do lado? Porque o banquete, ele não fala, traga, chame. Não. Não, ele não vai falar, chame, traga ou chame, convide. Não. Traga a força. A palavra vai falar, traga a força. Mas não é a força do braço, é a força de Jesus. Que força é essa? Que é sua força? A força é física? Não. É quando eu não consigo perdoar, eu perdoo. Glória a Deus. Não é sentimento, eu perdoo. Ah, não consigo amar, eu amo. Porque a força agora é de Cristo. Não é pela força do meu braço, é a força de Cristo. Ah, Vitor, não falo com fulano há anos. Agora você fala. Porque é pela força. Ah, eu tenho problemas com meu pai, com minha mãe, eu tenho problemas com fulano de tal. Agora você não tem mais problema nenhum, não. Você tem força
vigor, firmeza. Não é só para trabalho, é para fazer o que Jesus deixou para você fazer. Não adianta você cear, não adianta você louvar, não adianta fazer tudo isso, essa simbologia, lembrar e você continuar o mesmo. Não dá para viver esse evangelho. Não dá, você tem que ser. Aqui a gente fala estorvar o caminho. Você não pode ficar estorvando o caminho do irmão. Você não pode estorvar o seu caminho e nem do irmão. Se Jesus é o caminho, abriu tudo, você também tem que abrir. Onde não tem porta, você vai colocar porta. Onde não tem acesso, você é o acesso. Se as pessoas te envergonharem, você não vai envergonhar elas. Você vai ser envergonhado, engolir o seu ego e falar, passe por cima de mim. Pise mesmo, que eu seja o seu fundamento para você chegar a Cristo. Que eu seja a carta que você pode ler quando tiver confusão. Que eu possa ser esse acesso que te leve, oh meu Deus, aquele responsável para chegar ao Rei, que é o Espírito Santo. Porque não tem como um coração contrito tem manifestação do Espírito Santo. Não tem, não tente. Não tente, você só vai atrasar a sua vida. Ou você se limpa todos os dias, ou você muda o seu coração para ter acesso ao Espírito Santo, ou você vive esse lamaçal. E eu não estou falando para quem não é cristão, eu estou falando para cristão, porque vestimos essa santidade achando que, sabe o que é santo? Separado. Não é alguém que é presidente de alguma coisa, não é separado. Você é separado agora. Então pegue esse acesso. Quando você cear agora, pegar o vinho, o pão, entenda o pão, entenda o vinho, traga para você. Agora não fique, ai pastor, não sei se eu tomo, não sou digno. Você não é digno mesmo não. Você não é digno de comer esse pão, nem esse vinho. Não é digno. Ninguém é digno. Quando fala em Apocalipse, quem é digno? Quem é digno? Ninguém é digno, mas Cristo agora te fez digno por causa dele. Quando você pega o pão e come, não acusação, o diabo, o acusador, ele não te acusa mais pelo seu passado. Pegue o pão e fala, aqui diabo, agora eu tenho livre acesso. O pão é Jesus e coma o pão e agradeça. Irmão, quando você come o pão, não é para você comer o pão e ficar